Olá, boa noite. Dando continuidade à apresentação dos trabalhos, vamos falar de escala de Coma de Glasgow e escala de Morse. Meninas, estão com vocês, assim que vocês quiserem, pode dar início. Bom, boa noite a todos. Eu vou apresentar para vocês a escala de Glasgow e a escala de Morse, com o professor Sérgio Souza, os acadêmicos Ana Clara, Carla Fernanda, Lorena Régia, né, Marina Alves, eu, Michele Ribeiro, Neurani e a Tádila. Pode passar. Bom, o que é a escala de Glasgow? A escala de Glasgow, também conhecida como a escala de Glasgow, é uma técnica que foi desenvolvida na Universidade de Glasgow, localizada na Escócia, para avaliar situações de traumas, mais conhecido como traumatismo crânioencefálico, permitindo a identificação de problemas neurológicos e a avaliação do nível de consciência da pessoa e ainda prever o prognóstico. Agora eu vou colocar o áudio que a Ana Clara gravou para a gente. A escala de Glasgow, ela possibilita analisar o comportamento do paciente. Ela tem como objetivo traçar uma estratégia que combina os principais indicadores chaves de gravidade no traumatismo crânioencefálico em uma escala simples. Ela tem 3 principais parâmetros: abertura ocular, reação motora e resposta verbal. Essa daqui é uma tabela que mostra a pontuação. Na tabela a gente tem o parâmetro, a resposta obtida e a pontuação. Como a Ana Clara disse, né, são 3 parâmetros. A abertura ocular, que observa o olho, né, a pupila, a resposta verbal e a resposta motora, que é os movimentos. Aí, dentro da abertura ocular, a resposta obtida, se ela for espontânea, a pontuação é 4. Ao estímulo sonoro, é 3. Ao estímulo de pressão, 2. E nenhuma, 1. Na resposta verbal, se for orientada, a pontuação é 5. Se for confusa, é 4. Se for verbaliza palavras soltas, é 3. Verbaliza sons, 2. E nenhuma, 1. Na resposta motora, se obedece comandos, a pontuação é 6. Localiza estímulo, 5. Flexão normal, 4. Flexão anormal, 3. Extensão anormal, 2. E nenhuma, 1. No trauma leve, a pontuação vai ser de 13 a 15. No moderado, de 9 a 12. E no trauma grave, vai ser de 3 a 8. Ou seja, quanto menor for a pontuação, maior vai ser o grau, a gravidade. Pode passar. Bom, a soma é feita entre, primeiro checando, com a soma da resposta ocular, resposta ocular mais a resposta verbal mais a motora, aí dá o resultado. A melhor pontuação possível é 15, a pior é 3, e também tem vezes que não tem como ser avaliado, é considerado não testável. Se somente uma das pupilas tiver reagente, se subtrai 1, e se nenhuma tiver, se subtrai 2. Agora eu vou passar o áudio da Carita para vocês. Vou falar sobre a escala de Morse. Sua definição: ela é uma escala de queda. Ela foi criada por Janice Morse em 1985. Ela é uma escala que ela é utilizada para avaliar o paciente, o risco de queda. Entre pacientes adultos maiores de 18 anos,
E para a Janice Morse, essas quedas elas podem ser quedas acidentais, quedas fisiológicas não antecipáveis, né? Será quedas em pacientes sem fatores de risco, ocorridas por fatores fisiológicos como perda de força, convulsões, etc. Quedas fisiológicas antecipáveis, que são quedas em pacientes com alterações fisiológicas e que apresentam risco. Vou falar sobre... Para que serve? Vários estudos, a escala de Morse serve para avaliar o paciente no que confere ao risco de queda. Vários estudos mostram que a queda de pacientes em instituições de saúde traz danos graves, como fraturas, hematomas subdurais e sangramentos que podem levar ao óbito. Alguns princípios básicos dos riscos de queda são, eu vou citar alguns aqui. A escala deve ser vista como um todo e preenchido na sua totalidade. A escala deve ser aplicada a todos os pacientes com maior de 18 anos. O resultado é obtido e indicativo de risco de queda. Quanto maior o score, maior o risco. Considera-se alto risco de queda quando o resultado obtido através da aplicação da escala é igual ou superior a 45 pontos. O uso da escala de Morse é uma importante ferramenta que a enfermagem pode implementar no seu dia a dia, auxiliando assim a segurança do paciente. E as quedas a menina já falou no slide anterior. Essa é uma tabela que mostra os parâmetros. O primeiro parâmetro que é avaliado é o histórico de quedas. Se a resposta for não, quer dizer que o paciente ele não teve nenhum episódio de queda no último ano. E se for sim, quer dizer que o paciente ele caiu durante o presente internamento hospitalar ou ele tem um histórico de queda fisiológica. E se caso o cliente cai pela primeira vez, dentro dos critérios referidos anteriormente nas instruções, durante a presente internação, no caso, se ele cai lá no hospital, então a sua pontuação passa do 0 para o 25. O segundo parâmetro é o diagnóstico secundário. Diagnóstico secundário, se a resposta for não, quer dizer que não existe esse diagnóstico que possa contribuir para a queda. E se for sim, existe mais do que um diagnóstico médico ou de enfermagem que identifica o processo clínico que possa contribuir para a queda. Aí, se a resposta for não, é somado 0 pontos, e se for sim, é 15 pontos. O terceiro parâmetro é o auxílio na deambulação. Quando ele não tem apoio, quer dizer que o cliente ele anda sem apoio, que é considerado também se o cliente andar sempre apoiado em outra pessoa, se ele anda em cadeira de rodas ou algo do tipo. Quando ele tem muletas e bengalas, ou andador, quer dizer que ele anda com auxílio de marchas, aí ele obtém 15 pontos. E se ele é mobiliário ou de parede, quer dizer que ele anda se apoiando na mobília ou na parede, ele tem 30 pontos. O quarto parâmetro é a terapia endovenosa, ou dispositivo endovenoso salinizado ou heparinizado. Se a resposta for não, se ele não tem nenhum desse aparelho endovenoso, ele obtém 0 pontos. E se ele tiver, ele tem mais 20 pontos. O quinto parâmetro é o de marcha, que se for normal, sem deambulação, ou seja, se ele está acamado, cadeira de roda, ou ele anda sem nenhum apoio, ele tem 0. Se o apoio com a marcha for fraca, que é quando ele anda curvado, mas ele é capaz de erguer a cabeça, andar sem perder o equilíbrio, utiliza a mobília ao redor com apoio, nisso ele obtém 10 pontos. E se a marcha for comprometida, cambaleante, quando ele não consegue andar olhando para cima, ele sempre anda concentrado no chão, esse tipo de coisa, ele tem 20 pontos. E o último parâmetro é o estado mental. Peraí, deixa eu brigar com a minha caixa.
Beleza. O estado mental. Quando ele é orientado, que ele está consciente das suas limitações. Ele é avaliado através da verificação de autoavaliação, relativa à sua capacidade de andar. A gente vai questionar o cliente se ele é capaz de ir à casa de banho sozinho, se ele precisa de ajuda. Aí, dependendo da resposta, ele mesmo julga a sua limitação. Já quando ele superestima a capacidade dele, ele tem 15 pontos somados, que é quando ele se autoavalia, mas ele não está dentro da realidade. Ou seja, ele considera que ele está melhor do que a gente está vendo que ele não está. Ou seja, ele não tem noção das suas limitações. E o estado mental, ele é diferente da orientação do tempo e espaço, ou seja, o paciente ele pode estar orientado no tempo e no espaço e não estar conscientizado das suas limitações em relação ao risco de queda. Aí pode passar. Aí, como se faz a somatória? Ela é constituída pelos 6 itens que eu falei anteriormente, e cada um tem de 2 ou 3 possibilidades de respostas. E, de acordo com a avaliação efetuada, a soma das pontuações obtidas em cada um dos 6 itens resulta num score que identifica o risco de queda. Essa pontuação varia de 0 a 125 pontos, como a Lorena falou anteriormente. É isso. Ok, meninas, ótima apresentação. Bem clara. Alguém tem alguma complementação a ser realizada? Alguma pergunta? Então, novamente, eu estarei fechando esta reunião e, posteriormente, mandarei um novo convite para a última apresentação. Até mais.